Vamos lá ler Mateus capítulo 5, se você puder colocar aí na tela para nós. Mateus 5, do versículo 1. Tem por título o Sermão da Montanha, ou seja, o Sermão do Monte, né? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, o ensinava-los, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e o sal, se for insípido, com que há de salgar? Para nada presta, senão para lançar fora e ser pisados pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia e solo colocado debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluias. A palavra do Senhor, querido, em Mateus capítulo 5, ela tem aqui, como eu já disse, o título do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E Jesus, ele vendo aquela grande multidão, ele começa a ensinar, ele começa a falar, aleluia, ensinamentos profundos, ensinamentos divinos, ensinamentos essenciais para as nossas vidas, para a vida do cristão, para a vida daquele que decide seguir a Cristo. E aqui é somente o início. E se você ler o capítulo de número 5, o capítulo de número 6, continua o Sermão do Monte. O capítulo de número 7 também, vai do 5 até o 7. Se nós vermos no capítulo 6, no versículo 9, ele agora ensina como a orar, né? A oração do Pai Nosso. Portanto, vos orei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E você ver até no versículo 14, todo o Pai Nosso ensinando, dando ensinamentos para os seus discípulos, né? Ele também diz sobre o tesouro que está no céu, né? Ele diz que não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça consome, mas ajuntai tesouro nos céus. Aleluias! Ajuntai tesouro no céu, aonde nem a traça e nem o ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Foi ensinamentos da palavra do Senhor. No capítulo 7, você vai ver a bondade de Deus,
aonde ele diz 7,7, Mateus 7,7, pedi-vos e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Aleluias! Você pode glorificar o Senhor por essa bondade que Ele tem por nós? Aleluias! É Ele que está dizendo, né? O que pede, recebe, e o que bate, abre. E Ele continua os seus ensinamentos, Ele fala sobre os falsos profetas, Ele fala sobre aquele que quem entrará no reino de Deus, aleluias, e Ele termina, Ele fecha o ensinamento do Sermão do Monte, obrigado, no capítulo 7, no versículo 24, ele diz assim, vou colocar o óculos de novo aqui, irmãos, aleluias, meu óculos é só para ler de perto, para longe eu não preciso, glória a Deus, mas quando vai ler de perto, precisa, aleluias. Então, depois ele ter ensinado tudo que ele quis, né? Ele ajuntou ali aquela grande multidão, ele ajuntou os discípulos, né? E tudo que ele ensinou do capítulo 5 até o 7, vocês já imaginaram o próprio Jesus sentado, ensinando, aleluias, ao povo? Você já imaginou a palavra viva ali falando? Queridos, é motivo de muita alegria, é motivo de muito, de nós, como se diz, o nosso coração pega fogo por dentro, não é verdade? Jesus, hoje, Ele não está aqui em pessoa, mas Ele está em espírito, Ele está como um Deus, e Ele deixou a palavra dEle, que é viva e eficaz. Então, aonde essa palavra é lida, ela tem que promover dentro de você o mesmo efeito, a mesma proporção de glória, aleluias, que Jesus estava lhe ensinando, este mesmo poder, esta palavra tem até hoje, quando ela é lida, quando ela é pregada, quando ela é falada, a palavra, ela é poder de Deus. Então nós temos que abrir os nossos ouvidos para escutar esta palavra, porque quando ele encerra os ensinamentos do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o 7, ele diz assim, olha, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é esta rocha? Esta rocha é a sabedoria de Jesus. Essa rocha é Cristo. Essa rocha é a palavra. Esta rocha é o conhecimento. Esta rocha é aquilo que ele estava ali ensinando para aqueles discípulos. Ora, quem escuta, aleluias, quem escuta e as minhas palavras, ele estava lhe dando a palavra dele, ele estava lhe ensinando o caminho, a verdade e a vida, aleluias. Ele estava lhe mostrando a direção a ser tomada, ele estava ali, querido, aleluias, salvando aquele povo, porque qual foi a missão de Jesus? Por que ele veio na terra? Para buscar e salvar o quê? Aquele que se havia perdido. E ele veio com palavras de boas novas, ele veio com resposta para aquele que não tinha resposta, ele veio com endireitamento para aquele que estava torpe ao mundo, ele veio trazer a verdade, o novo caminho, resgatar as ovelhas que estavam perdidas. É por isso que por onde ele passava, ele pregava com poder e autoridade. É por isso que onde ele passava, multidões o seguiam.
Porque a humanidade sempre teve a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Nós somos seres criados por Deus para adorar um Deus santo e poderoso. Aleluias. E aonde chega a palavra do Senhor, chega transformação. Aonde chega a palavra de Deus, chega modificação, chega movimento novo, boas novas, trazendo transformação para as nossas vidas. E é interesse de Deus, é interesse de Jesus que você escute a palavra dele. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra do Senhor, aumenta a fé no seu coração. A fé vem de ouvir a palavra dele. E o próprio Jesus disse, olha, eu vou, aleluias, como diz essa palavra? Assemelhoei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós temos que não somente escutar a palavra do Senhor, mas nós também temos que praticar a palavra de Deus, não é mesmo? Então existe essa diferença. Nós vemos no capítulo 7 que existe uma diferença, né? E o tema da minha mensagem é esse: praticando a palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus. Por quê? Porque só ouvir, querido, não é o suficiente. Nós ouvimos, aleluias, a fé vem pelo ouvir, a palavra entra nos nossos corações, mas nós temos que praticar, nós temos que mover, nós temos que fazer algo para o reino de Deus, não é verdade? Nós temos que fazer algo, aleluias, porque nós queremos ser o quê? Nós queremos ser servos prudentes, né? Aquele que ouve e escuta é prudente, não é mesmo? Então existe essa diferença ao que ouve e ao que pratica a palavra do Senhor, né? Olha o que ouve e pratica, o que é que acontece? Versículo 25, desce a chuva, correm os rios e assopra os ventos e combate aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. O que o inimigo mais tem tentado, queridos, é fazer que nós não escutemos a palavra do Senhor. O que o inimigo tenta é desviar você da presença do Senhor, de escutar a palavra de Deus. São ruídos que tentam nos impedir de aproximarmos a Deus, de escutar a palavra genuína do Senhor Jesus, não é mesmo? E nós temos que aprender como a eliminar esses ruídos que venham tentando nos distrair, nos tirar da presença do Senhor. O que tem tentado te distrair? O que tem tentado parar você de ouvir a palavra do Senhor? Você tem que aprender a detectar esses problemas e escutar a palavra do Senhor. Nós precisamos eliminar todos os ruídos, outras coisas que estamos escutando que não servem para a edificação das nossas vidas. Nós temos que andar ligados, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser prudentes dentro da nossa casa, com a nossa família. Você que é filho, ser prudente, você que é pai, você que é esposo, no seu casamento, em toda a área da nossa vida, queridos, nós temos que ser prudente, nós temos que estar o quê? Firmado na rocha que é Cristo Jesus. O homem prudente é um homem sábio, um homem prudente é aquele que se tardia
em ficar nervoso, que se tardia em se aborrecer. Ele escuta, mas ele não vai tomar passos antecipados. Ele vai esperar no Senhor a resposta de Deus, não é? Diz em Provérbios que o homem, que quando ele não é prudente, ele se irrita facilmente, ele perde a direção facilmente, mas aquele que é prudente, ele guarda para si, ele não vai perder o controle, ele vai guardar aquela situação e vai entregar nas mãos do Senhor, não é mesmo? O homem prudente, querido, ele é sábio, não é verdade? O homem prudente, ele é sensato, ele é cauteloso, ele age de forma justa e ponderada, né? A prudência ajuda a evitar os excessos e também as faltas, né? Mas promove um equilíbrio. Então, por isso que nós temos que ser prudentes no Senhor, não é verdade? É por isso que nós temos que ser prudentes na casa do Senhor, no seu trabalho, na sua vida, no dia a dia. Essa semana mesmo, lá no trabalho, aconteceu um fato, por falta de prudência. Um rapaz perdeu o trabalho dele. Algo que ele se irritou e falou que não devia, e o manager da loja não teve condições e teve que chamar até a polícia para ele. Algo que ele poderia, se ele tivesse prudência no coração, ele poderia ter evitado, não é mesmo? Então, querido, a prudência, quando a gente é prudente, a palavra de Deus diz, né? Olha aí, pode vir a chuva, pode correr os rios, os ventos contrários, combater contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aonde está edificada a sua vida? Aonde está edificado os seus caminhos? Está edificado sobre a rocha, que é Cristo Jesus? Aleluias! Você está sendo edificado na casa do Senhor? Você está sendo edificado aonde você anda? Tudo que você está ouvindo, você está sendo edificado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ouvir a doce voz de Cristo. Nós temos que ouvir a voz daquele que é o Criador dos céus e da terra. Nós temos que ouvir a voz daquele que, quando diz para, nós temos que parar. Nós temos que ouvir a voz daquele que, quando diz caminhe, é hora de caminhar. Aleluias. Nós temos que ouvir a voz daquele que, como diz, peleja a batalha, é hora de pelejar. Não é na nossa hora, não é da nossa mente, mas nós temos que estar o quê? Escutando a voz do Espírito, escutando, guardando e praticando a voz do Senhor Jesus. Aleluias. A doce voz daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Grande é o Senhor. E aquele que não escuta as palavras do Senhor, no versículo 26 diz: aquele que não ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, e assoprar o vento, e combater aquela casa, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. Olha a diferença daquele que escuta a palavra do Senhor, aquele que pratica a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, queridos, é a nossa regra de fé e prática. A palavra do Senhor
ela tem resposta para qualquer que seja a sua pergunta, qualquer que seja a sua dúvida. O salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ela é a nossa fé de regra e prática. Pode ficar de pé, queridos. O tempo já está passando. Nós temos que ter também sabedoria. Aleluias. Glória a Deus. Eu tenho certeza que com tudo que já foi falado aqui hoje, com tudo que já foi dito, você foi abençoado. Aleluias. Guarde essa palavra no seu coração, querido. Guarde esse hábito, aleluias, de primeiramente ouvir a palavra do Senhor. Aleluias. Ouvir a bondade de Deus. Aleluias. Ouvir o que Deus tem para a sua vida. Aleluias. Ser manso do coração, né? O que o Senhor Jesus, ele começa aqui dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pobre de espírito, querido, significa reconhecer que não temos qualquer autossuficiência espiritual. Bem-aventurado os pobres de espírito. Parece assim que soa alguma coisa errada, né? Mas Jesus está dizendo: bem-aventurado você que é pobre de espírito, porque você tem a consciência que você não é autossuficiente, que você precisa estar ligado com Ele, que você precisa estar ligado na figueira, que você precisa estar ligado no Deus da vida. Nós somos pobres de espírito, nós não somos autossuficientes, mas Ele é suficiente para a nossa vida. Você é um bem-aventurado, porque Jesus te comprou, aleluias, com preço alto, preço de sangue, aleluias. Ele olhou e viu a multidão que estava perdida, a multidão que estava sem rumo, como ovelhas que não têm pastor. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis oprimidos, sobrecarregados, e eu, Jesus, o dono da paz, o dono da vida, o dono da vitória, aleluias, eu vos aliviarei. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão nesse instante, querido. Creia que Jesus é o único que pode suprir toda a necessidade do nosso coração. Aleluias. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluias. Se você chora não por tristeza, querido, mas se você chora de aflição, da crueldade do mundo lá fora, e você tem, aleluias, a esperança de um dia que Deus pode mudar a direção, aleluias, que Deus pode trazer, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, a cura na área onde você precisa, aleluias. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Aleluias. Glória a Deus. Os misericordiosos, queridos, são aqueles cheios de compaixão, né? E eles sofrem com aqueles que sofrem aflições, e eles têm misericórdia, eles têm os desejos de poder contribuir,
e abençoar a cada um. Aleluias. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Aleluias. Os pacificadores são aqueles que reconciliam-se com Deus e têm paz. Aleluias. Têm paz com Ele mediante a cruz de Cristo. Aleluias. E agora se esforça mediante o seu testemunho da sua vida para salvarem outras vidas. Olha só, querido. Olha só. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encerro aqui que essa palavra que foi rápida, que foi curta, mas eu creio que o Senhor falou no seu coração, porque você é um bem-aventurado, porque você está aqui esta manhã para escutar a palavra do Senhor. Aleluias. E o Senhor é contigo. Creia que Deus é contigo. Aleluias. Creia que Ele é fiel e justo para fazer cumprir com toda a palavra dEle na sua vida. Então, querido, escute a palavra do Senhor. Escute o que o Senhor está dizendo. Aleluia. E pratica com prudência, que Ele vai ser contigo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, maravilhoso és Tu, Senhor, porque o Senhor nos comprou, o Senhor pagou um alto preço, preço de sangue. Tu não negou, ó Pai amado, o Teu sacrifício. Tu não negou, ó Pai amado, em nenhum momento, Senhor, para nos salvar. Tu enviou o Teu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, em nome de Jesus, abençoe os Teus filhos que estão aqui. Ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando em cada coração, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa tomar a vida de cada um aqui, ó Deus querido, mostrar o verdadeiro caminho, mostrar a verdadeira solução, nos ensinar, ó Pai, como ser mansos, como ser humildes, prudentes, misericordiosos, pacificadores, ó Pai amado, luz neste mundo e sal da terra. Pai querido, em nome de Jesus, para que um dia, ó Pai, nós todos possamos, lá na glória, adorar o Teu santo nome, juntamente com todos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.